E aí, galera, bora continuar? Nossa última aula nós vimos isomeria plana. Na isomeria plana eu tenho 5 tipos, 5 divisões da isomeria plana. Eu tenho a isomeria de cadeia, eu tenho a isomeria de posição, nós temos a isomeria de função, a metameria e a tautomeria. Ok? Então isso a gente viu na nossa aula passada, que foi sobre isomeria plana. Ok? Para a nossa aula de hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai corrigir a atividade que foi para vocês tentarem aí, ok? A atividade está lá na plataforma. Se você não resolveu, para agora essa aula, resolve primeiro para depois vir corrigir, ok? São 6 questões de isomeria plana para a gente comentar e exercitar e tirar algumas dúvidas. Ok? Então a gente vai resolver agora as 6 questões de isomeria plana que está no material de vocês. Ok? Então nós temos a correção de isomeria plana, que foi o conteúdo da nossa última aula. Bora lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que indica um par de isômero. Aonde é que eu tenho um par de isômero? Primeiramente, o que é isômero? São compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, ok? E muda as características, muda a função, pode mudar a posição, muda o estilo da cadeia, muda várias propriedades. Mas a principal característica para mim ter um par de isômero é quando eu tenho a mesma fórmula molecular. E o que é a fórmula molecular? É contar quantos carbonos, hidrogênios e outros elementos aparecer na minha cadeia. Então bora começar. Item A, eu tenho 2 carbonos. Aqui eu tenho 3 carbonos. Já eliminei. Não é par de isômero. No item B, eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 carbonos. Hidrogênios, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 3, 6. 1 oxigênio, 1 oxigênio. Perfeito! Primeira questão, item B é o item correto, que aí eu tenho um par de isômero. Mas vamos olhar os outros. 1, 2 carbonos. Aqui eu tenho 2 carbonos também. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu só tenho 1 oxigênio. Ok? O item D. 1, 2, 3, 4. Aqui é um O. A gente tem que ter atenção. Ok? Então, no primeiro exemplo, eu tenho 4 carbonos. No outro, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Já cancela porque aí eu tenho 5 carbonos. E no último item, que é o item E, eu tenho 1, 2, 1, 2. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Aqui eu só tenho 3. Então, primeira questão, item B, eu tenho um par de isômero. E o que é um par de isômero? Quando apresenta a mesma fórmula molecular. Na segunda, a respeito dos seguintes compostos, pode-se afirmar que, bora observar, primeiramente, são isômeros. Como é que a gente sabe? Fórmula molecular. Então, bora contar. Eu tenho, nessa primeira molécula, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. No outro, 1, 2, 3, 4 carbonos. A quantidade de carbonos está igual. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. E aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios também. Ok? Eu tenho 2 oxigênios e aqui eu também tenho 2 oxigênios. Então, aí eu tenho um par de isômeros. Então, o 1 é isômero do 2. Ok? O item A é uma isomeria de posição. É de posição? Está mudando a posição de alguma coisa aí? Não está mudando. Por que não é isomeria de posição? O que é que eu observo? Que no primeiro eu tenho um ácido carboxílico, C-OH é ácido carboxílico, e aqui eu tenho um éster, C-OO. Ok? Então, isomeria de posição, a função é a mesma. Metameria, está andando dentro da cadeia? Não. Metameria, a função é a mesma, não muda. Aqui a gente está vendo que a função é diferente. Item C, isômeros funcionais,
Item correto, ok? Mudou a função, isomeria de função. O item D está falando que ambos são ácidos carboxílicos. E está errado por quê? Porque aqui eu tenho um ácido carboxílico, tá certo? Mas aqui eu tenho um éster, ok? Então a função é diferente. O composto 1 é um ácido carboxílico, tá correto? O composto 2 é um éter. Não, não é um éter. Éter é quando eu tenho um oxigênio atrapalhando a ligação. Aqui eu tenho um éster, que é C-O-O. Então, vem na necessidade do capítulo de funções, né? Então, as funções oxigenadas e as nitrogenadas são muito importantes. Eu já disse isso a vocês em várias aulas que a gente já teve. E importante demais as funções orgânicas, as oxigenadas e as nitrogenadas. Tranquilo? Continuando. Terceira. Com a fórmula molecular C4H11N, são representados os seguintes pares. Então, aí eu tenho 3 pares e está dizendo que eles têm a mesma fórmula molecular. Aí está perguntando o quê? Qual é o tipo de isomeria que tem aí? Precisa fazer a fórmula molecular? Não precisa, porque a questão já está te dizendo lá em cima. C4H11N. Então, eles têm a mesma fórmula molecular. Aí a questão pede, qual é o tipo de isomeria que tem aí? Bora observar. A primeira eu tenho um NH2 aqui, ó. O NH2 está ligado ao primeiro carbono. E o que foi que aconteceu? O NH2 foi ligado para o segundo carbono. Então o NH2 ele saltou do primeiro para o segundo. Já sabemos, isomeria de posição, ok? Já eliminei o item C, já eliminei o item D e também eliminei o meu item E. Tranquilo? Vamos para cá. Aqui eu tenho o N no meio da minha cadeia. O N está entre o carbono 1 e o carbono 2. O que foi que aconteceu? Ele saltou. Ele pulou daqui para cá. Aí ele ficou entre o 2 e o 3. Como é o nome disso daí? Renata, não sei. Ou é metameria ou é tautomeria. Eu estou em dúvida. O item A está dizendo que é metameria. O item B está dizendo que é tautomeria. Se tu não sabe, pula para o outro item para a gente ver. No item 3, eu tenho o NH2 está ligado ao carbono 1. O NH2 está ligado ao carbono 1. Perfeito. Mas o que foi que aconteceu? Olha o que apareceu aqui. Apareceu uma ramificação. Se apareceu uma ramificação, então essa primeira cadeia ela é ramificada, a outra cadeia ela é normal. Então o que foi que mudou? A classificação da cadeia. Se mudou a classificação da cadeia, então é uma isomeria de cadeia. Então respondemos o nosso item 2. O nosso item 2 a gente tem que é uma metameria. De novo, metameria quando a função orgânica estiver andando no meio da minha cadeia. Eu falei isso na nossa última aula. Ela pode acontecer com éter, pode acontecer com éster, ela pode acontecer com amina, com amida, ok? A metameria. Então, o primeiro nós temos uma isomeria de posição, o NH2 mudou de posição. No 2, nós temos uma metameria, o NH ele saltou entre um carbono para o outro lado. E no item 3, nós temos uma isomeria de cadeia. Eu tenho uma cadeia ramificada e uma cadeia normal. Ok? Então, terceira questão, item A é o nosso item correto. Quarta, considere as seguintes substâncias com as estruturas. Então, eu tenho 4 estruturas aí. Com relação a essas substâncias, todas as alternativas estão corretas, exceto. Primeira coisa, fórmula molecular. Eu tenho que fazer a fórmula molecular dos 4 para me saber quem é isômero de quem. Está dizendo que todas estão certas, uma está errada. Primeiramente, fórmula molecular do primeiro. Do primeiro eu tenho quantos carbonos aqui? No primeiro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu tenho um oxigênio. Então eu tenho C5H12O. No 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e também o oxigênio, ok? No 4, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Hidrogênio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 1 oxigênio. Também está correto, ok? E no 4 eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, C4H10O. O único que não está de acordo, né, dos 4, nós temos o item 4, porque a quantidade de carbonos é diferente, ok? Item A. 1 e 4 são isômeros de função. O 1 e o 4 são isômeros? Eles não são isômeros. Por que eles não são isômeros, Renato? Porque eles não têm a mesma fórmula molecular. Fórmula molecular diferente não é isômero. Então a gente já sabe que o item A é o nosso item correto. Ok? Correto por quê? Porque a afirmação é errada. A questão está dizendo que todas são corretas, menos uma. Qual é a errada? Nós já temos o item A, item errado. O item B. 1 e 2 são isômeros de posição. Bora ver. 1 e 2 são isômeros? São. Mesma fórmula molecular. É de posição? É. A posição de quem? Do OH. Eu tenho a função álcool nos dois. Mesma função. O OH aqui está no carbono de número 3. O OH está no carbono de número 2. Então ele saltou de um lado para o outro. Mudou somente a posição. O item C. 2 e 3 são isômeros de cadeia. Por que é de cadeia? Porque aqui tem uma ramificação. E se eu tenho uma ramificação, essa cadeia é ramificada. A outra é uma cadeia normal. Mudou a classificação da cadeia, isomeria de cadeia. Ok? O item D. A fórmula molecular do 1, C5H12O. Perfeito, está aqui, ó, C5H12O. E o item E, a fórmula molecular do composto 4 é C4H10O. C4H10O. Ok? Então, quarta questão, item A é o nosso item correto. Questãozinha simples, só fazer a fórmula molecular e observar as nossas estruturas. Ok? Quinta, eugenol. Essa questão caiu no Enem. Ok? O eugenol é um óleo essencial extraído do cravo da Índia, que tem propriedades anestésicas. O isoeugenol é outro óleo essencial, só que é extraído da noz moscada. Então, um é extraído do cravo da Índia e a outra é extraído do noz moscada. Dadas as estruturas dos dois óleos, pode-se dizer que, olha aí, isomeria. Galera, todo ano cai isomeria no Enem. Ok? É um conteúdo importante? É demais, é certo. Vai cair isomeria? Vai. Qual é a isomeria? É isso que a gente não sabe. Ok? Mas pode cair qualquer um das 3 isomerias. Renato, pelo amor de Deus, eu tenho 3 minutos e meio no Enem. Eu vou ter que fazer a fórmula molecular disso? Não, galera, não tem necessidade. É só olhar. Olha, o que é que eu observo? Toda essa parte aqui de cima é igual com essa parte de baixo. Então, essa parte aqui de cima é igual com essa parte de cima. Então, eu não preciso fazer fórmula molecular. Eu vou olhar para onde? Eu vou olhar lá para baixo. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Eu tenho 2, 3, 4, 5 hidrogênios. 1, 2, com 3, 5 hidrogênios. Então, esse é isômero desse. A parte de cima não me interessa. Se ela me interessa, eu vou olhar só para de baixo. E qual é a diferença do eugenol para o isoeugenol? A função é a mesma. Quais são as funções que eu tenho aí? Eu tenho a função fenol, OH ligado ao aromático, e eu tenho um éter, oxigênio atrapalhando ligação. Aqui do mesmo jeito, ok? O que foi que mudou desse para esse? A posição da minha ligação dupla. A dupla estava entre 1 e 2 e ela pulou para o outro lado. Então isso aí é isomeria de quê? Isomeria de posição. O que foi que mudou? A posição da insaturação, a posição da minha ligação dupla. Isômero de função? Não, a função é a mesma. Isômero de cadeia? Não, a cadeia é a mesma. Não são isômeros? Está errado, eles são isômeros sim, a gente acabou de ver. E a tautomeria? Não existe a tautomeria, porque a tautomeria, se eu tiver um enol, aí eu não tenho enol, eu tenho fenol. Ok? Então, quinta questão, item D é o nosso item correto.
E a nossa sexta questão, né, a nossa última questão, nós temos aí a propanona e o prop 1N2O. Exemplificam um caso de isomeria. Bora lá, qual é a isomeria que está presente aí? São isômeros? Bora conferir. Eu tenho 2, 3 carbonos na propanona, ok? 2, 3 carbonos, 2, 3 carbonos. Hidrogênio, 3 com 3, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito, 6 hidrogênios. Um oxigênio, perfeito também. Então eles são isômeros. Que tipo de isomeria está aí? Bora olhar. Aqui eu tenho uma cetona, C-O no meio da minha cadeia. Aqui eu tenho um enol, olha aí, enol, OH ligado ao carbono com duplo, já sabemos, eu falei a vocês. Sempre que eu tiver enol, eu tenho a tautomeria, ok? Porque acontece a tautomeria? Tautomeria também chamada de isomeria dinâmica. Eu tenho um salto. Essa ligação dupla, ela vai saltar de um lado para o outro. Então, a ligação dupla saltou daqui para cá, produzindo a minha cetona. Ok? Tautomeria, de novo, só existem dois casos. Cetona aldeído, enol aldeído, enol cetona. Ceto-enólica, aldo-enólica, ok? Então eu tenho que ter o enol, e quando é que eu tenho o enol? OH ligado ao carbono com dupla, ok? Então, sexta questão, item D, tautomeria é o nosso item correto. De novo, segue a mesma dica, fica lá a dicasinha para o resumo de isomeria plana, ok? Coloca no caderno de vocês, deixa esse resumo de isomeria que a gente vai precisar de mais. São 3 tipos de isomeria: isomeria plana, isomeria geométrica e a isomeria óptica, ok? Então aqui a gente finaliza a nossa correção. Se tiver ficado alguma dúvida, manda mensagem para a gente esclarecer, ok? Beijão para todos vocês, até a nossa próxima aula. Valeu, galera!